Boa noite. No trabalho de hoje, eu vou apresentar sobre o experimento 6. Nesse experimento, a gente fez algo semelhante ao experimento 5, que era obter alguns parâmetros do sistema massa-mola. Porém, dessa vez, a gente está usando a resposta via frequência temporal, a resposta via frequência. E no experimento 5 era de forma temporal. Então, a gente vai obter os mesmos resultados de M, B e K do sistema, e fazer comparações para ver qual resultado foi mais aproximado em relação aos dados que era do Coppelia. E da mesma forma, então, a gente usa o simulador, o VRAP, o Coppelia, para esse sistema. Então, a gente pega o arquivo inicial fornecido pelo professor desse sistema, e assim a gente consegue, com o script inicialmente fornecido, fazer adaptações para a fim do nosso objetivo. Então, inicialmente a gente pega o código inicial, faz o ajuste para otimizar o código de forma que a gente consiga fazer com que a cada frequência testada, ou seja, a gente vai aplicar uma frequência senoidal e a cada frequência testada a gente vai ficar variando, né? Uma hora a gente vai aplicar uma entrada de ômega igual a 25 radianos por segundo, depois 26, 27, assim vai, de forma a obter um gráfico dessa forma aqui. Essa simulação a gente fez de 25 a 33, variando de 1 em 1 a frequência. E a gente otimizou o código de forma a rodar o código inteiro. Você fornece um vetor ômega com todos os valores de ômega que você quer testar, e ele vai devolver a amplitude. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o sinal posição, por exemplo, para uma ômega igual a 25, você vai ter a resposta oscilando. A gente vai, limita, pega a última onda, último período, e pega o máximo e o mínimo, soma e divide por 2. Dessa forma a gente tem amplitude. Assim, a gente fez isso para cada ômega, de forma otimizada dentro do próprio script, e a gente obteve esse gráfico aqui, que refere essa amplitude da última onda para cada ômega da simulação. Assim a gente consegue obter o que a gente chama de ômega R, o ômega tal qual teve maior amplitude. A gente está vendo nesse gráfico aqui o diagrama de Bode em dB. A gente está vendo o gráfico em dB. Esses são os valores brutos de MP obtidos e de ômega obtidos para gerar o gráfico. Assim, nesse primeiro gráfico, a gente vê que o valor máximo foi próximo de 30 radianos por segundo. Então, o que a gente faz para ter certeza que qual é o valor exato, aproximado, onde está essa amplitude, a gente faz uma outra varredura com valores mais próximos. Eu fiz uma varredura de 29,8 até 30,7, a gente vê que o valor está em 30,6, mais próximo. Então, esse vai ser o valor de ômega R que a gente vai usar. E para esse valor a gente teve um MP de 2,156, conforme fornecido aqui. Em seguida, da mesma forma que o exemplo anterior, quando a gente for fazer o desenvolvimento das fórmulas, aqui embaixo, a gente vai notar que a gente vai ter vai estar faltando valores para essa equação. Então a gente faz um outro experimento somando com a massa conhecida. A gente fez com a massa de 25 gramas, para a gente ter mais equações e conseguir resolver nosso sistema e descobrir nosso M, nosso K e nosso B. Então a gente fez essa outra simulação já, acrescentando 25 gramas. Da mesma forma, a gente fez uma varredura maior, viu onde era o pico, em 29, e fez um ajuste fino nessa região com uma nova varredura. Obteve um pico aproximadamente 28,9, com o valor conforme fornecido aqui, 28,9 e o MP de 2,2852. Então esses são os valores de ômega R e MP para os dois testes que foram os maiores. Dessa forma, a gente pode iniciar o procedimento de identificação, que basicamente a gente vai aplicar nas fórmulas os valores que a gente encontrou, e a gente obteve os dois valores de QC e os dois valores de ômega N1 e ômega N2. Assim, com a função de transferência, a gente consegue obter as equações que eu comentei anteriormente, que relacionam K, M e B em função dessas ômega N e QC. E como a gente tem os dois valores, a gente consegue resolver essa solução, esse sistema. Aplicando o MATLAB, resolvendo esse sistema, a gente obtém os valores de massa, de K e de B. Tal qual esses valores são fornecidos na tabela aqui e podem ser comparados com Coppelia. Em percentual, falando relativamente, a gente teve a massa uma diferença de 9,6%, enquanto os outros foram de 5,9% e 6,3%. Dá para perceber que é um valor bem interessante, foi bem próximo. A gente vai fazer uma comparação
quanto era o temporal, também ambos os resultados foram próximos, que vão ser comentados daqui a pouco. Em seguida, a gente pode montar nossa função transferência para massa igual a 200, e a gente vai ter esse resultado aqui. Aqui é a nossa função transferência para os valores de M que a gente encontrou aqui, dessa primeira coluna do cômputo experimental, assim como os pontos que a gente usou, os pontos simulados. Vê que os pontos estão realmente em cima da curva, conforme esperado. Assim, comparando os dois, tanto a temporal no experimento 5 como em frequência desse experimento, a gente vê que a massa foi melhor no temporal, via a resposta temporal, que tinha um erro menor, comparado ao agora, que foi 9,6. Porém, os outros parâmetros foram melhores nesse caso de agora. Foi 5,9 e 6,3 para o K e B, para a frequência, enquanto para o temporal eles apresentaram erros maiores de 9%. O que a gente concluiu foi que a resposta via em frequência ela é mais robusta, ela pode ser mais precisa, uma vez que a gente pode escolher a região de frequência que a gente quer ver e fazer cada vez mais ajustes finos até chegar no melhor ômega R e MP que a gente consegue. Então, a gente pode ficar fazendo mais, só que isso requer o que? Um cômputo, que é um custo computacional muito maior, comparado ao outro que fazia menos simulações, né? Então a gente acaba simulando muito mais, mas acredito que o resultado seja melhor. A gente acha que o problema da massa ser diferente, se não ter sido tão boa quanto anteriormente, é que aqui a gente fez uma mudança de 25 gramas apenas, enquanto antes a gente tinha mudado 100 gramas. Então pode ser essa pequena mudança que talvez não foi suficiente para ter uma precisão melhor, né, do resultado da massa. Como eu falei, a gente também automatizou o script, de forma que a gente consegue já calcular para todas as frequências, já descobrir as amplitudes de uma vez só, apenas fornecendo o vetorômetro que a gente quer. Então, com o for, a gente consegue fazer isso já, mantendo sempre a posição inicial do nosso bloco a mesma para todos os casos. Então, a dificuldade foi essa, foi automatizar, foi a posição inicial do bloco, isso foi um dos pontos mais difíceis. Quanto à teoria, já estava mais fácil, como a gente já tinha visto e aprendido anteriormente no experimento 5, acabou sendo mais fácil a compreensão dessa vez. A gente conclui que, como eu falei, o método em frequência acaba sendo mais robusto, melhor, podendo ser mais preciso, dependendo do quanto de aproximações você quer fazer, mas ele é mais custoso em relação ao temporal. E os dois foram resultados bem satisfatórios, bem semelhantes, bem parecidos. Então, ambos são bons métodos de fazer essa análise com meio do sistema do Coppelia.